Bom, ainda falando sobre o uso capião, que é uma das modalidades de aquisição da propriedade, né? Agora nós vamos estudar a ação de uso capião. Já tivemos algumas aulas falando da uso capião, vimos pressupostos, as modalidades de uso capião. E agora vamos estudar a ação de uso capião. Bom, a ação de uso capião, ela segue o procedimento comum. Ela vai seguir o rito comum ordinário lá do processo civil. Antes, no CPC de 73, ela seguia um rito especial. Mas, agora com o nosso CPC de 2015, não. Ela vai seguir o rito comum, procedimento comum. E aí não é mais por um rito especial, então tudo que se diz do procedimento comum é o que vai ser aplicado na ação de uso capião. Mas nós temos uma possibilidade de ação extrajudicial de uso capião. Isso vocês encontram lá no artigo 1071, vamos acompanhando comigo. Então, eu vou ter uma petição inicial que vai ser dirigida não ao judiciário, mas ao cartório. Ô Catarina, que cartório é que eu vou dirigir essa petição inicial? O cartório de registro de imóveis em que está localizado o meu imóvel. Onde o imóvel que eu quero usucapi estiver localizado é o cartório de registro de imóveis em que eu vou endereçar essa petição inicial. Tá certo? E quais são os requisitos, então? Quais são os requisitos para essa ação extrajudicial de uso capião? Primeiro, eu tenho que ter a presença de advogado. O advogado deve estar presente. Segundo, eu vou ter uma ata notorial que vai ser lavrada em cartório e essa ata notorial vai registrar o tempo da posse, ou seja, o tempo. E aí, a partir desse tempo da posse, a gente vai ver se preencheu o tempo da uso capião que eu quero pedir. Que a gente já viu, tem muitas modalidades de uso capião. Tem o uso capião ordinário, extraordinário, especial. Então, a ata notorial vai trazer o tempo da posse. Além disso, tem que ter uma certidão negativa de distribuição. Como assim certidão negativa de distribuição? A certidão negativa vai provar que não houve uma ação. Não incidiu uma ação sobre aquele imóvel. Por quê? Se não teve ação, não teve oposição. Então, eu tenho uma posse mansa aí, pacífica, que é pressuposto para qualquer tipo de uso capião. Além disso, tem que ter também a planta do imóvel. A planta do imóvel a ser usucapido deve estar também nessa petição inicial, nesses documentos. Além disso, eu tenho que ter um justo título para pedir uma ação extrajudicial. A gente viu, o justo título é aquele que está tudo certinho, mas não tem algum pressuposto para que registre. Aí ele não pode fazer o registro do título, vai querer a aquisição por meio de uso capião. Ô Catarina, eu não tenho justo título. E aí, se não tiver um justo título, você leva algum documento que comprove a sua posse. Algum documento que comprove a posse. Mas eu também não tenho documento que comprove a minha posse. O que é que eu posso fazer? A alternativa é um procedimento administrativo de justificação. Lembra que a gente falou lá na posse da justificação prévia? Pronto, o exemplo de justificação prévia é a oitiva de testemunhas. Lá, na ação possessória, nós temos a possibilidade de justificação prévia, como, por exemplo, a oitiva de testemunhas. Eu não tenho documentos que comprovem minha posse, mas eu posso fazer um procedimento aí, nesse caso, diferente lá da ação possessória, aqui vai ser administrativo, de justificação. E aí, exemplo, oitiva de testemunhas. Ô Catarina, mas quem é que vai ouvir essas testemunhas, hein? O cartório do registro de imóveis em que ele endereçou a petição inicial. Aqui não tem nada a ver com o judiciário ainda, certo? Isso aqui é feito extrajudicialmente lá no cartório de registro de imóveis. Tá bom. E quais são, então, as características dessa ação de uso capião extrajudicial? Primeiro, ela vai acontecer no cartório de registro de imóveis, do local onde é localizado esse imóvel, nós já vimos. E outra, ela vai ter uma petição inicial, e nessa petição, para o cartório, vai ter que ter o tipo de uso capião a que ele quer, né? Vai pedir, petição é pedido, vai pedir o tipo de uso capião que ele quer e documentos. Os documentos a gente já viu. Ata notorial, certidão negativa de distribuição, a planta do imóvel e o justo título. Se ele não tiver o justo título, algum documento que comprove. Se ele não tiver, aí sim vai ser feito a
a justificação administrativa, o procedimento administrativo de justificação. Certo? E aí, nesse caso, o cartório vai ter que fazer uma notificação à Fazenda Pública, informando daquele registro, informando daquela uso capião. E mais, além da Fazenda Pública, o cartório vai precisar notificar o proprietário registral, o proprietário que de fato tem o registro daquele imóvel. E aí a gente tem duas opções. Na verdade, nós temos três opções. Vamos dizer que o cartório faz uma notificação a esse proprietário e o proprietário concorda, ele fala realmente esse possuidor tem direito. Então aí o cartório vai lá e registra. E aí esse imóvel vai ter um registro novo. Lembram que uso capião é modalidade originária de propriedade. Então, essa pessoa que usa o capio vai registrar e esse título vai ter um registro novo. É um outro título. Mas aí vamos dizer que o proprietário foi silente. O proprietário registral não falou nada, foi silente. Então, também nós vamos entender da mesma forma que o cartório vai dar o registro, vai registrar e ele vai ter um título novo, modalidade originária. Mas vamos dizer que esse proprietário fala, não, ele não tem direito, o imóvel é meu, eu não autorizo, ele impugnou. E aí o que é que o cartório vai fazer? O cartório vai encaminhar os autos, tudo isso, petição, documentos, tudo para o judiciário. E aí o que é que acontece? Aí a gente tem uma ação lá no rito comum ordinário. Uma ação de uso capião lá no rito comum ordinário. E lá no judiciário eles vão resolver essa questão, essa lide. E aí o judiciário vai entender quem é que tem a melhor propriedade, quem tem o melhor título, e aí vai dar a propriedade. Nós já estudamos que não podemos ter dois direitos divergentes sobre a mesma propriedade. Deve resolver, e aí o título vai ser dado para um ou para outro. Tá certo? Com isso, nós finalizamos a modalidade de aquisição da propriedade por meio de uso capião. Sigam comigo que nós vamos continuar estudando a propriedade.